Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sei que eu tô sumida do canal, mas hoje eu vim trazer um vídeo interessante para vocês e eu vou falar as diferenças dos homens italianos para os homens brasileiros. Eu espero que vocês gostem. Então já vai deixando o joinha aí no vídeo ou o dislike se você não gosta desse tipo de assunto. E se você quer saber de outra coisa para eu fazer outro tipo de vídeo, você comenta aqui embaixo o vídeo que você quer assistir, que se for possível, eu faço para você. Vem pro vídeo agora. Então, eu quis deixar esse vídeo aqui muito natural, muito natural. Então, eu vou tentar cortar o menos possível. Eu fiz aqui um croquis do que mais ou menos eu já sei o que eu tenho que falar. Então, vamos ao ponto número 1. O que eu percebo aqui na Itália? Eu tô morando aqui exatamente tem 8 meses. E o que eu percebo aqui é que os homens italianos, eles são mais românticos que os homens brasileiros. Os homens brasileiros são românticos? Sim, alguns homens brasileiros são românticos. Aqui eu acho que os homens são um pouco mais românticos, porque tem a questão da língua, tudo. Então, eu acho os italianos mais românticos que os homens brasileiros. Vamos ao segundo ponto. Eu penso que os homens italianos são homens mais famílias. Por quê? Os homens italianos, eles dão mais valor à família, no sentido de eles, a maioria, nós vemos assim que quando eles casam para ficar com aquela pessoa, para viver até o resto da vida com aquela pessoa. É pelo menos o que eu vejo aqui. Eu sei que eu tô numa cidade assim muito pequena, que tem 5.000 habitantes, mas é assim um pouco difícil você ouvir aqui que as pessoas se separaram, que as pessoas não estão mais juntas. Então, assim, é bem difícil. Eu acredito que nas cidades maiores seja uma coisa mais corriqueira, mas aqui aonde eu vivo, essa é a minha história, essa é a minha vivência, o que eu estou experimentando aqui e vendo que as pessoas, os homens no caso, eles são mais família, eles pensam mais na família, não são igual aos homens brasileiros, que não dá certo, fica com uma, fica com outra, fica com uma, fica com outra, fica com uma, fica com outra, aí não quer nem saber da família, não quer saber dos filhos, porque são essas as experiências que eu tenho com os homens brasileiros. Eu não tenho filho, nunca tive filho, mas são experiências de mulheres ao meu redor, mulheres da minha família, amigas que já estão separadas, a maioria das pessoas estão todas separadas porque ocorreu isso, ocorreu aquilo, o homem hoje em dia não quer saber do filho. Então, o segundo ponto da diferença dos homens italianos e homens brasileiros é isso, é que os homens italianos respeitam mais a família, são homens mais família. O terceiro ponto da diferença dos homens italianos para os homens brasileiros é que os homens italianos não são homens grudentos. Bem, eu estou tirando pelo meu marido, que é o único italiano que eu me envolvi e que eu tenho essa experiência. Mas assim, existe uma diferença, porque o homem brasileiro, ele é mais no grude assim, que ele é mais carinhoso, ele vive beijando, vive abraçando, é mais caliente, né? O homem italiano, não. Só que o homem brasileiro é grudento no sentido de, muitas vezes ele te tolhe, te anula e tu não podes ir numa festa só, tu não podes sair ali na esquina só, tu não podes fazer isso só, tem esse grude assim. E o homem italiano não, o homem italiano é mais relaxado com esse tipo de coisa, é mais seguro do que o homem brasileiro e, consequentemente, ele pega menos no teu pé por causa disso, que, no meu ponto de vista, é uma besteira, uma idiotice, mas cada um com seu cada qual. Outra questão que eu tenho para falar, que é o quarto ponto. O quarto ponto é que os italianos, eles são mais respeitosos. Eu já falei isso, que os homens italianos, eles são mais respeitosos com a família. Mas quando eu falo assim, mais respeitosos, no sentido de ser mais respeitoso
ser menos safado. É lógico que homem é homem, né, minha gente? Homem é homem aqui, na China, no Japão, no Brasil, em qualquer canto, homem é homem. O homem tendo uma oportunidade, provavelmente ele vai fazer alguma coisa, porque homem é homem. Mas assim, o que eu vejo aqui é que os homens são mais respeitosos com as mulheres, são mais leais. E isso, no meu ponto de vista, é muito importante. O brasileiro não, o brasileiro já tem aquele, quando você se envolve com o brasileiro, já tem aquele joguinho de, sabe, eu só vou fazer isso se fizer aquilo, eu só vou fazer isso se fizer aquilo. Tem o joguinho do ciúme, ele tá contigo, tá falando com várias pelas redes sociais, tá marcando com outra. Aqui as coisas são mais diferentes. É o meu ponto de vista. E a quinta e a última coisa que pra mim, assim, eu tenho que falar sobre isso porque tem muitas mulheres brasileiras que não sabem disso. Então eu deixei o ponto principal agora por último. É que os homens italianos, assim, eu acho que uma grande maioria, tá, gente? Eu tô aqui no sul, meu marido é daqui do sul, mas o que eu vejo é que os homens aqui chamam de mamones e é verdade. Os homens italianos têm essa diferença dos homens brasileiros, porque os homens brasileiros são mais despachados, eles são mais pá. Os homens italianos não, os homens italianos são muito assim, apegado e sabe, e assim, pra gente que é brasileira, brasileira sente muito. No começo eu senti demais isso, assim, Kuroko, demais, que eu tava assim, eu tava pra puxar meus cabelos toda a cara do Brasil, eu tava, Brasil, eu tava desesperada, porque assim, até então nós namorávamos tudo, mas agora nós estávamos vivendo aqui em São Matino, vivendo junto com a família dele, e assim, até eu acostumar o Uroco a ele entender que eu agora sou a família dele, que eu sou a mulher dele, ele teve essa dificuldade, essa transição. Hoje em dia já não, hoje em dia ele já entende, ele já percebe mais isso. Mas eu já tinha ouvido falar levemente essas coisas assim, da mãe ter um peso muito grande, do pai, mas a mãe principalmente tem um peso muito grande, decidir as coisas e tudo. Então, assim, hoje em dia eu já entendo melhor que é uma coisa cultural, mas também eu já, né, já consegui fazer com que o Uroco rompesse isso, porque era uma coisa que me incomodava demais, porque o relacionamento é feito de duas pessoas que devem respeitar a família um do outro, óbvio, mas as decisões têm que ser tomadas em conjunto, do seu esposo e da sua esposa. Então, essa era uma diferença que eu tinha, que eu percebi dos homens italianos para os homens brasileiros, porque os homens brasileiros nesse fato, assim, nesse caso, eles são mais despachados, eles chegam, eles fazem, eles vão e tal, eles não pedem muita opinião, eles fazem aquilo que eles querem em conjunto com a parceira, não necessariamente envolvendo a família, né? Não que isso sempre seja ruim, não é isso. É que quando tem algumas brasileiras que falam a respeito disso, mas a gente não acha tanto vídeo a respeito disso. Então, se vocês tiverem interesse sobre esse assunto, se vocês quiserem que eu fale melhor a respeito disso, vocês deixem aqui nos comentários e aí eu faço outro vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as 5 diferenças que eu percebo, as maiores diferenças que eu percebo entre os homens italianos e os homens brasileiros. Lembrando que o homem italiano, o único que eu conheço é o meu marido, assim, que eu tenha me relacionado, né? E brasileiro, eu só namorei brasileiro, então tenho conhecimento vasto, brasileiro e italiano não. Mas é o que eu percebo no dia a dia. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês ou o dislike. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.